Vamos revelar a verdade sobre o ouro escondido da Terra. Você sabia que nas profundezas do nosso planeta há tanto ouro que, se conseguíssemos extraí-lo e distribuí-lo uniformemente, poderíamos cobrir toda a Terra com uma camada brilhante? Especialistas estimam que há ouro suficiente para criar uma camada de cerca de 45 centímetros de espessura. Esse metal precioso, que em grande parte está inacessível devido à sua localização profunda, nos oferece uma visão fascinante da geologia do planeta. Embora muitas vezes pensemos no ouro apenas como algo usado em joias ou moedas, é surpreendente perceber que há uma quantidade colossal presa lá dentro. No entanto, extrair esse ouro é uma tarefa enorme, pois perfurar até o núcleo exigiria tecnologias que estão muito além das nossas capacidades atuais. Você consegue imaginar uma terra dourada? Essa ideia não só alimenta nossa imaginação, mas também destaca os mistérios do nosso mundo sob a superfície. Você não vai acreditar quanto ganha a juíza Judy. Com uma impressionante renda anual de 47 milhões de dólares, a juíza Judy se tornou uma figura famosa na televisão. Conhecida por seu humor e abordagem direta, ela analisa casos em tribunal de pequenas causas de uma forma que é ao mesmo tempo divertida e educativa. Desde sua estreia em 1996, seu programa atraiu milhões de espectadores, tornando-a uma das personalidades de televisão mais bem pagas. Esse salário impressionante é resultado de um contrato de produção bem-sucedido e da enorme popularidade de seu programa, que gerou spin-offs e até levou à criação de sua própria linha de produtos jurídicos. A habilidade única da juíza Judy de combinar humor com justiça ressoa com o público, mantendo-os grudados nas telas. Seu sucesso é um exemplo claro de como o talento, aliado a muito trabalho, pode resultar em resultados financeiros extraordinários. Você consegue imaginar ganhar tanto dinheiro resolvendo casos reais de forma justa? Um estudo de 2013 da Universidade de Bristol mostrou que o gene ABCC11 desempenha um papel surpreendente na presença de odor nas axilas. Pessoas com esse gene podem viver sem desodorante, o que é bastante interessante. Cerca de 75% dos asiáticos orientais possuem esse gene, permitindo que muitos desfrutem de um cheiro natural que outros podem não ter. A pesquisa revelou que a influência do gene na composição do suor reduz o crescimento de bactérias que causam odor. Curiosamente, embora os desodorantes sejam comuns na vida de muitas pessoas, aquelas com o gene ABCC11 têm uma vantagem biológica, levantando questões sobre os cuidados pessoais em diferentes culturas. O que mais nossos genes podem nos dizer sobre a saúde e os hábitos humanos? Incrível, mas é verdade. Filhotes de pandas são minúsculos. Quando as pandas gigantes nascem, elas pesam apenas cerca de 100 gramas, menos do que um rato doméstico comum. Sim, esses seres adoráveis começam a vida incrivelmente pequenos, medindo cerca de 15 centímetros. Esse tamanho diminuto surpreende muitas pessoas, especialmente considerando que pandas gigantes adultos podem pesar até 100 quilos ou mais. Os filhotes recém-nascidos nascem cegos, sem pelos e completamente indefesos, dependendo totalmente de suas mães para calor, alimento e proteção. As mães precisam cuidar deles com grande dedicação, pois geralmente dão à luz gêmeos, mas só conseguem cuidar de um. O outro frequentemente fica à mercê da sorte. À medida que esses pequenos ursos crescem, ocorrem mudanças significativas. Eles desenvolvem uma pelagem densa e fofa e abrem os olhos cerca de 6 a 8 semanas depois. Assistir à sua jornada, desde um começo tão pequeno até se tornarem um dos animais mais amados do mundo, é realmente emocionante e fascinante. Não é incrível como a natureza funciona? Você pode se surpreender. O maior órgão do mundo. O órgão Wanamaker, localizado no Centro Histórico de Wanamaker, na Filadélfia, é uma verdadeira maravilha musical com mais de 28 mil tubos. Imagine-se em um belo átrio ouvindo este magnífico instrumento, preenchendo o ar com poderosas melodias. Ele pode produzir uma variedade de sons, desde notas suaves e calmantes até acordes altos e dramáticos. Uma de suas apresentações mais famosas inclui a icônica Rapsódia Boêmia, uma canção que demonstra a incrível versatilidade do órgão. Desde sua instalação no final do século XIX, este gigante musical tem encantado milhões de visitantes e tem sido tocado por talentosos organistas que mostram suas grandiosas capacidades. Cada vez que ele toca, é uma experiência única, combinando arte complexa e tecnologia moderna. Assistir a um concerto no Centro Wanamaker
não só enche seus ouvidos com música linda, mas também o mergulha em um pedaço da história. Você já ouviu um instrumento tão magnífico tocar ao vivo? Você pode se surpreender. Diamantes podem ser aninhados. Cientistas recentemente descobriram uma pedra incrível, conhecida como diamante matrioshka, encontrada em uma mina na Sibéria. Este raro diamante possui uma estrutura interna única, semelhante às matrioshkas russas, onde um diamante está dentro do outro. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que o diamante interno pode se mover livremente dentro da camada externa. Essa característica incomum fornece pistas importantes sobre a formação de diamantes nas profundezas da Terra. Normalmente, os diamantes se formam sob calor e pressão extremos, o que torna essa descoberta ainda mais intrigante. O diamante matrioshka ilustra não apenas a diversidade das estruturas naturais, mas também abre novas possibilidades para pesquisas em geologia e ciência dos materiais. Essa descoberta pode levar a novos avanços na compreensão da formação e estabilidade dos diamantes no subsolo. Difícil de acreditar, mas todos nós sentimos Sonder. Este termo fascinante descreve a consciência de que cada pessoa que encontramos na rua tem uma vida cheia de eventos intensos, assim como a nossa. Imagine que você está caminhando por uma cidade movimentada, onde cada desconhecido enfrenta seus sonhos, decepções e conquistas. A ideia de Sonder nos lembra que, apesar de nossos caminhos diferentes, todos compartilhamos a experiência humana fundamental de alegria e luta. Embora esse termo ainda não esteja nos dicionários oficiais, foi introduzido por John Koenig em seu trabalho criativo, Dicionário de Tristezas Indefinidas. Esse conceito único não só gerou discussões, mas também inspirou escritores e artistas a explorar as vidas ocultas dos outros. Então, da próxima vez que você ver alguém na calçada, reserve um momento para apreciar a história invisível deles. Quais momentos na vida moldam quem eles são? Descubra dados surpreendentes sobre divórcios em diferentes países. Luxemburgo ocupa o primeiro lugar em taxas de divórcio no mundo, enquanto a Índia tem a taxa mais baixa. Essa diferença impressionante mostra como as visões culturais sobre o casamento e os compromissos variam amplamente. Em Luxemburgo, muitas pessoas veem o divórcio como uma solução comum quando os relacionamentos começam a se deteriorar, refletindo uma atitude mais liberal em relação ao fim do casamento. Por outro lado, na Índia, muitas vezes se enfatiza a importância de compromissos de longo prazo, já que os casamentos são geralmente arranjados e profundamente enraizados em tradições sociais. Essas visões opostas surgem de diferentes valores sociais, sistemas legais e crenças pessoais, moldando a abordagem das pessoas em seus relacionamentos. Compreender esses diferentes contextos culturais pode oferecer uma visão valiosa sobre como as pessoas constroem amor e parceria em diversas circunstâncias. O que esses dados estatísticos dizem sobre nossas próprias visões sobre o casamento? Você sabe o que faz seu coração trabalhar todos os dias? O coração é um órgão incrivelmente trabalhador, batendo cerca de 100 mil vezes por dia e bombeando sangue por aproximadamente 96 mil quilômetros de vasos. Isso significa que, ao longo da vida, seu coração vai bater mais de 2,5 bilhões de vezes. Ele faz todo esse trabalho importante sem que você precise pensar nisso, garantindo incansavelmente que oxigênio e nutrientes cheguem a cada célula do seu corpo. Imagine uma máquina super eficiente que nunca descansa. Esse é o seu coração. Ele trabalha em harmonia com seu corpo, ajustando seu ritmo à sua atividade. Seja correndo, dançando ou descansando no sofá, seu coração sempre sabe o que fazer. Ele depende de um sistema elétrico único para criar cada batida, enviando sinais para os músculos do coração se contraírem e bombearem sangue. Então, da próxima vez que você sentir o pulso, lembre-se de todo o trabalho duro que seu coração faz por você todos os dias. Descubra a tumultuada relação entre Henrique II e seu filho. A relação entre o rei Henrique II e seu filho, Henrique, o jovem rei, é uma mistura fascinante de amor e conflito. Embora houvesse um forte laço entre eles, a dinâmica também foi marcada por rebeliões. Henrique, o jovem rei, se rebelou contra seu pai várias vezes, buscando independência e poder, o que certamente prejudicou a relação deles. No entanto, por trás de todas essas dificuldades, havia um profundo vínculo parental. Essa complexidade destaca como os laços familiares podem coexistir com a luta e a desobediência. Infelizmente, quando Henrique, o jovem rei, morreu, a reação de Henrique II chocou muitos. Ele supostamente disse:
Ele me custou muito, mas eu gostaria que ele tivesse vivido e me custado ainda mais. Essa declaração reflete a dor da perda e a compreensão de que o amor pode persistir, mesmo em meio ao conflito. A história desses dois reis mostra não apenas suas provações pessoais, mas também temas mais amplos de lealdade familiar e o peso da liderança. Como você acha que personalidades tão fortes equilibram apego e poder em suas relações? Vamos descobrir a verdade sobre o espírito vibrante de Christiania. Esta comunidade única em Copenhague, fundada na década de 1970, é um exemplo ousado de autonomia e criatividade. Christiania surgiu quando um grupo de pessoas livres ocupou uma área militar abandonada, transformando-a em um refúgio para a expressão artística e um estilo de vida alternativo. Suas ruas, repletas de murais coloridos, cafés boêmios encantadores e uma atmosfera amigável, atraem tanto turistas quanto moradores locais. Embora o governo dinamarquês tente regular seu estilo de vida não convencional, Christiania continua a prosperar, simbolizando o espírito de liberdade e resistência. Seus habitantes lutam pela preservação de seu modo de vida, recebendo visitantes para explorar seu mundo vibrante. Este lugar desafia normas tradicionais e convida todos a experimentar um pedaço da contracultura no coração da cidade moderna, o que torna Christiania tão especial. Prepare-se para se surpreender com a escada infinita. Esta incrível escultura está nos belos jardins botânicos de Christchurch, na Nova Zelândia, e foi criada pelo artista David McCracken. A escultura tem impressionantes 9,5 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. A escada infinita é uma ilusão de ótica que fascina e intriga os visitantes. Dependendo do seu ângulo de visão, essa escultura pode parecer uma escada infinita subindo, criando uma impressão lúdica para todos que a observam. O talento de McCracken brilha nesta obra, pois ele brinca habilmente com perspectivas e formas, convidando os espectadores a explorar os limites da arte e da realidade. A escultura não apenas embeleza os jardins, mas também desperta a curiosidade sobre como nossos olhos podem nos enganar. Seja você um morador local ou um turista, essa obra de arte vale a pena ser visitada, especialmente se você gosta de arte envolvente que desafia sua percepção. Quando foi a última vez que você se deparou com uma arte que fez você questionar o que é real? Por que Vênus é mais quente que Mercúrio, apesar da distância? A resposta pode te surpreender. Vênus, o segundo planeta do Sol, é na verdade o planeta mais quente do nosso sistema solar, mesmo estando muito mais longe do Sol do que Mercúrio. Essa diferença impressionante no clima se deve à densa atmosfera de Vênus, composta de dióxido de carbono e nuvens espessas de ácido sulfúrico. Isso cria um forte efeito estufa, que retém o calor e eleva a temperatura da superfície a cerca de 900 graus Fahrenheit, aproximadamente 475 graus Celsius. Imagine estar em frente a um forno muito quente. É assim que é em Vênus. Enquanto isso, Mercúrio, embora esteja sob a luz solar direta, tem uma atmosfera muito mais fina, que não consegue reter o calor. Como resultado, Mercúrio enfrenta grandes variações de temperatura, de extremamente quente durante o dia a um frio glacial à noite. Assim, embora Vênus esteja mais longe do Sol, suas condições atmosféricas únicas a tornam um verdadeiro inferno, mostrando o quão dinâmica pode ser a nossa sistema solar. A verdade é que a floresta Uri é amaldiçoada. Este pequeno, mas famoso pedaço de terra em Ichikawa, Japão, ocupa apenas 40 jardas quadradas, mas carrega um grande peso de lendas locais e medo. Contos falam de um senhor samurai desaparecido que vagava por aqui, deixando uma presença sinistra que ainda parece ser sentida. A atmosfera aterrorizante da floresta é intensificada por rumores de um buraco sem fundo que supostamente exala gases venenosos, afastando os curiosos exploradores. A floresta é totalmente cercada, a entrada é estritamente proibida e sua reputação inquietante só aumenta a cada ano. Os moradores sussurram sobre os perigos que se escondem dentro, alertando os visitantes a se manterem afastados para não perturbar as forças sombrias que podem estar ocultas. É impressionante como um lugar tão pequeno pode ter uma história tão fascinante e provocar medo constante. Quais segredos a floresta Uri realmente esconde? Acredite ou não, Ryan Reynolds é dono de uma marca de gin.
Em 2018, esse ator e comediante querido deu um passo no mundo das bebidas alcoólicas ao comprar uma parte significativa da Aviation Gin, uma marca conhecida por seu sabor suave e refrescante. Embora muitos fãs o vejam como o carismático Deadpool, Reynolds mostrou que sabe não só fazer piadas, mas também misturar drinks. Sua paixão pela Aviation Gin é contagiante. Ele promove a marca com campanhas inteligentes nas redes sociais e anúncios humorísticos que refletem sua personalidade. Reynolds frequentemente compartilha seu amor pelo gin, destacando sua versatilidade em coquetéis e sua qualidade artesanal, o que agrada tanto os apreciadores quanto os conhecedores. Esse negócio combina perfeitamente com seu espírito empreendedor, mostrando como as celebridades podem diversificar suas carreiras com sucesso. Se você é fã de Reynolds ou apenas gosta de uma boa bebida, a Aviation Gin traz o sabor do seu jeito divertido de encarar a vida. Então, da próxima vez que você tomar um coquetel, pense na energia dinâmica que Ryan Reynolds traz para a indústria do gin. Você sabia que o grande terremoto de Lisboa abalou o mundo? Em 1º de novembro de 1755, um poderoso terremoto atingiu Lisboa, Portugal, no dia de Todos os Santos, pegando a cidade de surpresa durante uma grande celebração. Os tremores foram devastadores, prédios desabaram e incêndios devastaram a cidade. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram, levantando profundas questões sobre fé e proteção divina entre os sobreviventes. Muitos se perguntavam como um evento tão catastrófico poderia ocorrer em um dia destinado à reflexão e veneração. O terremoto não afetou apenas Lisboa. Seus tremores secundários se espalharam pela Europa, influenciando as visões sobre religião e a natureza das calamidades. Filósofos e teólogos debateram as consequências, questionando como um Deus amoroso poderia permitir tanto sofrimento. O terremoto de 1755 não foi apenas uma catástrofe natural. Foi um momento que mudou crenças e impactou futuras respostas a desastres e o planejamento urbano. Como isso alterou nossa compreensão da natureza e da fé. Descubra a origem das máquinas de venda automática. Você pode se surpreender ao saber que a primeira máquina de venda automática foi inventada por Heron de Alexandria, um destacado engenheiro grego no 1º século. Em vez de vender lanches ou bebidas como as máquinas modernas, a invenção de Heron fornecia água benta em troca de uma moeda. Essa invenção interessante destaca o objetivo espiritual e não comercial da tecnologia das máquinas daquela época. Imagine um viajante que precisa de água benta para se purificar antes de entrar em um lugar sagrado. Ele poderia simplesmente colocar uma moeda na máquina e obter a água necessária. Esse fascinante pedaço da história mostra como a tecnologia evoluiu ao longo dos séculos, transformando-se de um instrumento religioso em máquinas modernas que vemos em escolas, escritórios e aeroportos, oferecendo de refrigerantes a sanduíches. Quando fazemos um lanche rápido, é surpreendente pensar nas raízes antigas desse serviço prático. Que outras invenções incríveis poderiam ter começado com objetivos tão únicos? O que realmente acontece quando o pliossauro caça? Esse incrível ictiossauro, que habitou os oceanos durante o período Cretáceo, não era apenas um réptil marinho comum. Com seu longo focinho e dentes afiados, o pliossauro era um predador poderoso, perfeitamente adaptado para caçar suas presas nas escuras profundezas do oceano. Ao contrário dos golfinhos amigáveis, que se envolvem mais em interações brincalhonas, o pliossauro vivia em um mundo onde a sobrevivência dependia da habilidade de caça. Seu corpo aerodinâmico permitia que ele deslizasse rapidamente pela água, e seus dentes afiados eram ideais para capturar peixes escorregadios e outras criaturas marinhas. Imagine a emoção da caça, enquanto o pliossauro se movia nas sombras subaquáticas, usando seus sentidos aguçados para detectar movimentos. Esse intrigante predador oferece uma visão fascinante das diversas e, às vezes, perigosas formas de vida que existiram milhões de anos atrás, o que os predadores marinhos modernos podem aprender com o pliossauro. Prepare-se para se surpreender com as maravilhas do espaço. Uma enorme nuvem de gás no espaço, conhecida como nuvem de Lyman Alpha, tem uma massa impressionante, cerca de 144 trilhões de vezes mais do que a água nos oceanos da Terra. Essa massa incrível se torna ainda mais impressionante ao considerar que sua idade é de cerca de 12 bilhões de anos. Essa antiga nuvem de gás desempenha um papel fundamental para os astrônomos que estudam o universo primitivo, fornecendo pistas sobre como as galáxias se formaram e se desenvolveram.
A luz dessa nuvem viajou por vastidões do espaço por bilhões de anos antes de nos alcançar, ajudando os cientistas a desvendar os mistérios das condições que existiram logo após o Big Bang. O tamanho colossal dessa nuvem de gás destaca a incrível diversidade de objetos encontrados no universo. O que mais podemos aprender com esse gigante cósmico enquanto continuamos a explorar as últimas fronteiras? Você pode se surpreender. Colorado foi pioneiro na luta pelos direitos de voto das mulheres. Em 1893, Colorado se tornou o primeiro estado dos Iowa a conceder às mulheres plenos direitos de voto por meio de um plebiscito, dando um passo ousado muito antes da ratificação da 19ª emenda em 1920. Essa decisão histórica foi fruto de anos de trabalho árduo e campanhas de mulheres que acreditavam que deveriam ter voz na política. Pioneiras como Clara S. Smith e as sufragistas de Colorado lutaram incansavelmente pela igualdade, desafiando as normas sociais da época. Sua vitória não apenas fortaleceu a posição das mulheres em Colorado, mas também abriu caminho para outros estados. Esse momento histórico foi um marco importante no movimento pelos direitos das mulheres e destacou a crescente reputação de Colorado como um bastião de ideais progressistas. Hoje, lembramos essa conquista como um passo fundamental em direção à igualdade, que inspirou gerações. O que realmente acontece quando bibliotecas são destruídas? A Biblioteca de Alexandria, famosa por abrigar mais de 500 mil pergaminhos, era um centro de aprendizado na antiguidade. Cientistas de todas as partes do Mediterrâneo buscavam esse grande local para estudar as obras de pensadores e estudiosos lendários. No entanto, seu destino tomou um rumo trágico devido a uma série de eventos devastadores. Um dos momentos-chave ocorreu durante a campanha de Júlio César em 48 a.C., quando incêndios acidentais destruíram partes da biblioteca. Mais tarde, outros líderes do cristianismo e do islamismo também contribuíram para sua queda, seja por negligência ou por ações intencionais. Apesar dessas tragédias, o legado da Biblioteca de Alexandria continua vivo, inspirando gerações incontáveis. Imagine quantos conhecimentos foram perdidos e como isso poderia ter mudado nossa compreensão do mundo hoje. E se ela tivesse permanecido intacta? Um fato surpreendente sobre a estrada mais lenta do mundo é que ela se estende por impressionantes 13.589 quilômetros, ligando a Libéria à China. Este trajeto incrível passa por paisagens deslumbrantes e cidades movimentadas. Mas não espere conseguir viajar rápido. Devido às vistas panorâmicas e frequentes atrasos, essa estrada vai testar sua paciência. Você vai atravessar diversos cenários, desde lindas praias até desafiadores passes montanhosos, parando em comunidades locais vibrantes. Os viajantes podem encontrar mercados animados e experiências culturais inesquecíveis. Se você gosta de vistas emocionantes ou de comida de rua deliciosa, essa estrada tem muitas surpresas para você. Então, quem está pronto para uma aventura que transforma o tempo em viagem? Você sabe o que realmente define a cor do homem Michelin? O homem Michelin, carinhosamente chamado de Bibendum, era originalmente uma figura completamente branca. Até 1912, os pneus eram feitos de borracha branca, o que inspirou esse personagem icônico. Ele se tornou um símbolo de força e confiabilidade, representando a marca Michelin. Mas então ocorreu uma inovação revolucionária, a adição de carbono à borracha. Esse processo não só aumentou a durabilidade dos pneus, mas também mudou sua cor de branca para o característico preto. Curiosamente, mesmo com os pneus modernos sendo pretos, Bibendum permaneceu branco na publicidade. Essa escolha simboliza as raízes da marca e nos lembra de seu desenvolvimento. Então, da próxima vez que você ver o homem Michelin, estará olhando para um pedaço da história envolto em borracha. Não é interessante pensar como uma simples mudança de cor pode refletir uma história tão rica? Um fato interessante sobre vendas de música. Em 2016, Wolfgang Amadeus Mozart surpreendentemente superou a estrela pop contemporânea Beyoncé em vendas de CDs. Esse evento incrível aconteceu com o lançamento de uma caixa deluxe especial, em homenagem ao 275º aniversário da morte de Mozart. O conjunto incluía algumas de suas obras mais famosas, mostrando a genialidade de um músico que encanta ouvintes há séculos. Essa conquista notável demonstra o quão atemporal e atraente é a música de Mozart, mesmo em um mundo dominado por artistas modernos. Embora Beyoncé ocupe os primeiros lugares nas paradas e encha os estádios com suas performances energéticas,
Os clássicos de Mozart continuam a ressoar tanto com fãs antigos quanto novos. Os amantes da música se apressaram em comprar essa caixa, provando que a grande arte pode transcender o tempo e as tendências. Não é incrível pensar que um compositor do século XVIII ainda pode competir na indústria musical atual? Você sabia sobre o famoso processo judicial de 2001 no Japão? Neste caso surpreendente, que destacou os problemas da discriminação racial, um americano branco ganhou $25 mil após ser impedido de entrar em um estabelecimento apenas por causa de sua raça. Essa ação, movida em Tóquio, mostrou a complexidade das normas culturais e legais sobre raça no Japão na época. Curiosamente, o autor da ação alegou que a recusa violava tanto a legislação japonesa quanto os princípios internacionais de não discriminação. Como resultado desse caso, muitos começaram a questionar a justiça e a inclusão nos negócios em uma sociedade multicultural. Essa vitória legal não apenas resolveu o problema de uma pessoa, mas também gerou discussões sobre relações raciais, direitos humanos e o poder do sistema judiciário na luta contra a discriminação. No final, foi um momento decisivo que inspirou outros membros de minorias a reivindicar seus direitos, trazendo esperança de que mudanças são possíveis, mesmo diante de práticas injustas. Como essas histórias podem abrir caminho para um futuro mais justo? Descubra as joias ocultas e maravilhas naturais de Angola. Localizada no sudoeste da África, Angola é um verdadeiro tesouro de paisagens deslumbrantes e vistas impressionantes, muitas vezes ignoradas por viajantes. Um dos seus destaques mais notáveis é a Cachoeira Ruacana, uma espetacular queda d'água que está entre as maiores da África. Imagine-se diante de torrentes de água caindo por penhascos rochosos, criando uma névoa que brilha ao sol. Essa é uma visão que vai encantar qualquer aventureiro. Mas a beleza de Angola não para por aí. Visite o Parque Nacional Iona, uma vasta área caracterizada por paisagens desérticas impressionantes e rica biodiversidade. Aqui você pode explorar dunas douradas, cânions acidentados e até avistar a extraordinária vida selvagem, como os esquivos elefantes adaptados ao deserto e várias espécies de antílopes. Ao pôr do sol, não perca a chance de admirar o deslumbrante céu noturno. Iona é famosa por suas excepcionais oportunidades de observação de estrelas, graças à baixa poluição luminosa. Angola realmente oferece uma mistura única de maravilhas naturais que atraem tanto os amantes da natureza quanto os buscadores de emoção. Você já se perguntou por que Margaret Dickinson escapou da forca? Em 1736, a trágica história de Margaret Dickinson chamou a atenção de muitos. Acusada de assassinar seu recém-nascido, ela enfrentou a pena máxima, a forca. No entanto, o destino lhe reservou uma reviravolta surpreendente. Após a execução, Margaret foi declarada morta e colocada em uma carroça para transporte. Surpreendentemente, ela voltou à vida, levantando questões sobre a justiça e as leis da época, devido a uma norma jurídica conhecida como dupla penalidade, que proíbe um novo julgamento pelo mesmo crime. Ela não poderia ser punida 2 vezes. Essa estranha reviravolta salvou sua vida e levou à sua libertação. O caso de Margaret destaca a complexidade das leis e da moral do século XVIII, fazendo-nos refletir sobre como as sociedades definem a justiça. Quantas outras histórias semelhantes escaparam da memória da história? Você já viu o concurso da cachorro mais feia do mundo? Durante 3 décadas, esse concurso inusitado no Cinecasseua celebra cães que se destacam pela aparência diferente. Em 2023, o título de cachorro mais feio do mundo foi dado a um incrível cão chinês chamado Scooter, que tem 7 anos. Scooter é único não só pela sua aparência, ele também tem uma deficiência que afeta suas patas traseiras, tornando sua história ainda mais inspiradora. Todo ano, participantes de todo o país mostram seus adoráveis cães desajustados, provando que a beleza está realmente nos olhos de quem vê. O objetivo do concurso é promover a adoção de animais de estimação e dar a esses cães um momento de fama, mostrando que cada animal tem seu charme especial. Então, por que celebramos esses cães? É um lembrete tocante de que amor, personalidade e um pouco de singularidade podem ofuscar a beleza tradicional, fazendo de cada cachorro um vencedor. O IRS tem uma regra interessante que limita os pagamentos individuais por cheque a $100 milhões. Isso significa que se você precisar pagar mais do que esse valor, enfrentará algumas dificuldades.
Para enviar uma quantia que ultrapasse esse limite, você precisará enviar vários cheques ou usar métodos de pagamento eletrônicos. Essa regra demonstra a cautela do IRS em relação a grandes quantias e destaca que, mesmo no mundo financeiro, há limites para o uso de um único cheque. Portanto, seja você um milionário ou apenas curioso, é interessante ver como essas regras impactam grandes transações no sistema tributário. Imagine como deve ser complicado enviar vários cheques ou transferir dinheiro eletronicamente. Isso levanta questões sobre as medidas de segurança e os processos estabelecidos para pagamentos realmente grandes, não é mesmo? Você pode se surpreender. A incrível carreira de Betty White dura 82 anos. Começando aos 17 anos em 1939, Betty rapidamente se tornou popular na indústria do entretenimento, estabelecendo o recorde da carreira televisiva mais longa entre as mulheres. Ao longo das décadas, ela encantou o público com seu humor e personalidade vibrante, tornando-se uma favorita em programas como As Garotas de Ouro e em vários programas de jogos. Betty não era apenas uma atriz, ela foi uma pioneira, quebrando estereótipos para mulheres na comédia e na televisão. Sua carreira não terminou com seus papéis icônicos. Sua última aparição foi no emocionante documentário Betty White, um tributo, filmado apenas 11 dias antes de sua morte aos 99 anos. Seu legado continua a inspirar muitos artistas iniciantes, lembrando-nos de que paixão e trabalho duro podem levar a uma vida extraordinária. Você consegue lembrar de mais alguém que teve um impacto tão duradouro? Um fato interessante sobre o Volkswagen Fusca. Adolf Hitler, o infame líder da Alemanha nazista, trabalhou com o engenheiro Ferdinand Porsche para criar este carro icônico. O objetivo deles era desenvolver um veículo acessível e prático para as famílias alemãs comuns, simbolizando a esperança de uma vida melhor em tempos econômicos difíceis. Apesar de suas origens sombrias ligadas a um regime opressor, o Volkswagen Fusca ganhou uma nova identidade e se tornou um símbolo amado de paz e liberdade nos anos 1960. Seu formato único e design vibrante refletiam o espírito da contracultura, tornando-o popular entre os jovens que buscavam mudanças. Com suas linhas arredondadas e cores vivas, o Fusca se transformou de uma ferramenta de propaganda em um símbolo de individualidade e autoexpressão. Hoje, ele representa não apenas um carro, mas um fenômeno cultural que vai além de seu propósito original. Ele nos lembra que até mesmo produtos com um passado sombrio podem se tornar símbolos de esperança e alegria. Não é incrível como a história molda e transforma nosso mundo? Acredite ou não, Nick entrou para a história com suas flechas. Essa artista incrível quebrou o recorde mundial do Guinness ao atravessar 7 flechas de carbono por uma fechadura, mostrando suas habilidades excepcionais e precisão. Imagine a concentração e controle necessários para essa conquista. Acertar um alvo do tamanho de uma fechadura não é apenas uma questão de habilidade com o arco, requer uma dedicação e prática incríveis. O recorde de Nick é um lembrete inspirador do que as pessoas podem alcançar com persistência e determinação. Além disso, essa conquista destaca o fascinante mundo do tiro com arco e a criatividade frequentemente presente nesse esporte. Artistas como Nick estão quebrando as barreiras entre arte e atletismo, provando que conquistas extraordinárias podem vir de lugares inesperados. Você já tentou atirar com arco ou pensou em alcançar um objetivo único como ela? E se eu disser que as cascas de banana são cheias de potássio? Muitas pessoas se concentram na fruta amarela e jogam fora a casca sem pensar. No entanto, é na casca que está a maior quantidade de potássio, essencial para a nossa saúde. O potássio é fundamental para manter a saúde do coração, regular a pressão arterial e ajudar no funcionamento dos músculos. Ao descartar a casca, você pode perder uma fonte de nutrientes. Ricas em antioxidantes e vitaminas, as cascas de banana podem melhorar sua saúde geral. Portanto, da próxima vez que você descascar uma banana, considere misturá-la ou cozinhá-la com a casca, em vez de jogá-la fora. Você pode adicioná-la a smoothies, refogados ou até fazer um delicioso chá. Com tantos benefícios nessa casca frequentemente descartada, por que não dar uma chance às cascas de banana? É hora de repensar como aproveitamos as bananas. Você sabia que os ursos polares são invisíveis para câmeras infravermelhas? Esse fato incrível se deve à sua adaptação única, que os torna mestres da camuflagem. A pelagem do urso polar pode parecer branca, mas na verdade é transparente. Cada pelo é oco e reflete a luz, permitindo que os ursos se misturem perfeitamente ao ambiente gelado.
Essa estratégia astuta os ajuda a permanecer invisíveis, tanto para predadores quanto para presas. Quando câmeras infravermelhas que captam calor tentam detectá-los, os ursos realmente desaparecem. Essa adaptação incrível não só os ajuda a caçar focas, sua principal fonte de alimento, mas também a regular a temperatura do corpo em condições frias. Então, da próxima vez que você ver uma foto de um urso polar, lembre-se de que essa criatura impressionante foi criada pela natureza para sobreviver em seu habitat gelado e permanecer quase invisível. Não é incrível? Um fato interessante sobre o chocolate amargo. Um grande estudo revelou que as pessoas que consomem chocolate amargo têm menos chances de sofrer de depressão. Os cientistas acreditam que essa deliciosa sobremesa esconde segredos surpreendentes. O chocolate amargo é rico em flavonoides, que podem melhorar o humor, ajudando o cérebro a liberar substâncias que trazem felicidade, como a serotonina. Um pequeno pedaço de chocolate amargo não só satisfaz seu desejo por doces, mas também pode melhorar sua saúde mental. Além disso, os antioxidantes presentes no chocolate amargo ajudam a combater o estresse, que é uma das principais causas da depressão. Imagine saborear uma sobremesa deliciosa que pode elevar seu ânimo. Claro, é importante não exagerar, pois o chocolate é calórico, e o consumo excessivo pode causar outros problemas de saúde. A boa notícia é que um pouco de chocolate pode fazer uma grande diferença, então você não precisa se sentir culpado por um pequeno agrado. Na próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, considere pegar uma barra de chocolate amargo. Seu humor pode agradecer. Pronto para mergulhar nessa solução chocolatuda? Você sabia que Gemma Arterton tem 6 dedos? Essa talentosa atriz, conhecida por seus papéis em Quantum of Solace e Clash of the Titans, nasceu com uma condição única chamada polidactília. Ela tinha 6 dedos em cada mão, o que trouxe algumas dificuldades na infância. Pessoas com polidactilia frequentemente têm dedos extras que podem não funcionar completamente. No caso de Gemma, quando era criança, ela passou por uma cirurgia para remover os dedos extras, permitindo que tivesse uma estrutura de mãos mais comum. Essa cirurgia não só ajudou em sua vida cotidiana, mas também abriu caminho para sua carreira de atriz. Apesar desse obstáculo inicial, Gemma Arterton provou que nossas características podem nos definir de maneiras surpreendentes. Ela se tornou uma figura conhecida em Hollywood, mostrando a todos que são nossas experiências únicas que nos moldam. Não é incrível como algo que pode parecer uma desvantagem pode levar a conquistas incríveis? É verdade que as bandeiras podem ser quadradas? Você pode se surpreender, mas apenas 2 países no mundo têm bandeiras quadradas. Essas bandeiras únicas pertencem à Suíça e ao Vaticano. Enquanto a maioria das bandeiras é retangular, essas 2 nações se destacam por suas formas incomuns. A bandeira da Suíça é adornada com uma cruz branca brilhante em um fundo vermelho, simbolizando paz e neutralidade. Por sua vez, a bandeira do Vaticano é composta por 2 faixas verticais, nas cores amarela e branca, com chaves cruzadas e a tiara papal no centro, representando o poder do Papa. A forma quadrada de suas bandeiras não só as destaca visualmente, mas também reflete sua rica história cultural. Da próxima vez que você ver uma bandeira, reserve um momento para apreciar a diversidade. Quem sabe você pode encontrar essas fascinantes bandeiras quadradas e suas histórias únicas. Descubra os perigos ocultos de Pitcher, Oklahoma. Antigamente uma cidade mineradora movimentada, Pitcher era famosa por suas ricas jazidas de chumbo e zinco. Essa riqueza trouxe prosperidade de 1913 até a década de 1960, mas essa prosperidade teve um alto preço. A mineração em larga escala deixou um legado tóxico, transformando Pitcher em um dos lugares mais poluídos do Zeuratá. As atividades mineradoras liberavam resíduos nocivos no ar e nas águas subterrâneas, e essa poluição se espalhava com o vento e a chuva. Com o tempo, os riscos à saúde se tornaram altos demais para os moradores, levando ao seu deslocamento. Hoje, Pitcher é uma cidade fantasma, lembrando a dura realidade dos resíduos industriais descontrolados. É um importante lembrete de como as práticas industriais podem ter consequências devastadoras a longo prazo para as pessoas e o meio ambiente. O que podemos aprender com a história de Pitcher para evitar tragédias semelhantes no futuro? Você pode acreditar no sucesso do cubo mágico? Este colorido quebra-cabeça se tornou o brinquedo mais vendido do mundo, com mais de 450 milhões de unidades vendidas.
Inventado em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, este cubo aparentemente simples fascina as mentes há várias décadas. Os jogadores giram e rodopiam as faces, tentando alinhar cada cor. O que começou como uma ferramenta para explicar geometria tridimensional se transformou em um fenômeno global. O cubo mágico não apenas acendeu o espírito de competição, levando a torneios de montagem rápida, mas também inspirou milhões a testarem suas habilidades de resolução de problemas. Você sabia que em 2021 foi estabelecido um incrível recorde, quando um participante montou o cubo em apenas 3,47 segundos. A magia do cubo está em sua complexidade. Apesar de haver 43 quintilhões de combinações possíveis, o desafio atrai jogadores de todas as idades. Então, seja você um amante ou um montador rápido profissional, o cubo mágico continua sendo um símbolo de criatividade e persistência. Quanto tempo você levaria para montá-lo? O que enlouquece os amantes do queijo suíço? Na Suíça, acontece uma festa incrível chamada Dia do Queijo, onde o amor por esse delicioso produto lácteo se torna o evento principal. Neste evento, destaca-se a rica história e a habilidade por trás do queijo suíço, famoso mundialmente por seus sabores e texturas únicos. No Dia do Queijo, as pessoas se reúnem em várias cidades do país para experimentar uma incrível variedade de queijos, desde o famoso Emmental, com seus buracos característicos, até o saboroso Gruyère. Os visitantes podem aproveitar demonstrações ao vivo, que mostram como esses queijos são feitos, muitas vezes utilizando métodos tradicionais passados de geração em geração. Os produtores de leite e queijeiros locais compartilham com orgulho seus segredos, criando experiências inesquecíveis para os amantes do queijo. Além disso, há atividades divertidas, como concursos de degustação de queijos, harmonização de pratos e até jogos temáticos sobre queijo para todos os interessados. Portanto, seja você um gourmet ou apenas curioso, o Dia do Queijo na Suíça é uma festa que você não pode perder. A língua havaiana pode parecer simples à primeira vista, mas seu alfabeto limitado de 12 letras cria um som único e melódico que reflete a cultura das ilhas. Esse alfabeto é composto por 5 vogais, A, E, I, O, U, e 7 consoantes, H, K, L, M, N, P, W. Esse pequeno conjunto de letras permite formar muitas combinações bonitas, resultando em palavras cheias de significado e história. Na verdade, os nomes havaianos frequentemente refletem a natureza, a família e a espiritualidade, destacando a profunda conexão entre a língua e a cultura. A natureza rítmica da língua havaiana também a torna musical, criando um fluxo suave que é agradável de ouvir e pronunciar. Seja em uma canção tradicional ou em uma simples saudação, a beleza da língua havaiana celebra o rico legado das ilhas. Então você está pronto para explorar essa língua fascinante. As lesmas africanas gigantes podem crescer até um pé de comprimento. Esses seres incríveis originários da África Oriental se adaptam bem a diferentes climas, permitindo que se espalhem pelo mundo. Imagine uma lesma quase do tamanho de uma bola de futebol. Essas lesmas não impressionam apenas pelo tamanho. Seu rápido desenvolvimento e capacidade de sobreviver em várias condições se tornaram um sério problema para agricultores e ecossistemas naturais. Quando elas invadem novas áreas, podem danificar as colheitas, comendo uma ampla variedade de plantas, incluindo frutas e vegetais. Isso pode levar a perdas agrícolas significativas, afetando os suprimentos de alimentos e a renda dos agricultores. Além disso, elas podem prejudicar a flora e fauna locais, deslocando espécies nativas na luta por recursos. Embora muitas pessoas considerem as lesmas africanas gigantes fascinantes devido ao seu tamanho e aparência incomum, seu impacto na agricultura e nos ecossistemas as torna uma praga problemática. É importante estar ciente de sua disseminação. Será que essa lesma gigante está a caminho de você? Você sabia que os aviões de papel têm uma história rica? Ao longo dos séculos, essas simples criações, muitas vezes chamadas de flechas de papel, inspiraram pessoas ao redor do mundo. Eles surgiram muito antes do famoso voo dos irmãos Wright, em 1903, mostrando o desejo humano de voar. O design de um avião de papel é bem simples, mas utiliza princípios aerodinâmicos que ajudam a deslizar pelo ar. Ao dobrar uma folha de papel na forma certa, você pode criar algo que voa muito mais alto e reto do que você imagina. Esse passatempo antigo não só é divertido, mas também é uma ótima introdução a conceitos básicos da física, como sustentação e resistência.
Seja criando seu design perfeito ou participando de uma competição amigável, os aviões de papel permitem que todos, de crianças a adultos, experimentem a maravilha do voo. Então, por que não pegar uma folha de papel e ver até onde seu avião pode voar? Você conhece o incrível camarão-tigre? Esse fascinante ser, também conhecido como camarão-alfa, tem um talento único que o destaca no oceano. Com sua pinça especialmente modificada, esse pequeno camarão consegue estalar com uma velocidade impressionante, criando uma poderosa bolha de cavitação. Quando essa bolha implode, gera uma explosão de som e calor, atingindo velocidades de até 96 km/h. A onda de choque resultante dessa ação explosiva não só atordoa suas presas, mas também pode quebrar vidro. Os camarões-tigres usam essa habilidade não apenas para caçar, mas também para se comunicar e se defender. Sua capacidade única destaca as incríveis adaptações que encontramos na natureza. Imagine um camarão com tal poder. É como algo de um filme de super-herói. O que você acha que fez esses pequenos seres desenvolverem uma força tão incomum? Fato surpreendente sobre moscas das flores e sobrevivência. Esses insetos interessantes, conhecidos como moscas das flores, têm uma maneira incomum de sobreviver. Elas imitam a aparência das vespas, o que se chama mimetismo protetivo, e isso as ajuda a evitar ataques de predadores. Com suas listras amarelas e pretas e forma semelhante ao corpo das vespas, as moscas das flores criam a ilusão de perigo, embora na verdade sejam completamente inofensivas. Essa camuflagem astuta permite que elas se movam livremente em jardins e parques, ajudando na polinização e permanecendo seguras de pássaros famintos e outros predadores que prefeririam não arriscar. Não é incrível como algumas espécies se adaptam ao seu ambiente? A natureza está cheia de estratégias engenhosas que mostram maneiras incríveis pelas quais a vida encontra formas de prosperar. Então, da próxima vez que você ver uma mosca das flores, lembre-se de que sua aparência de vespa é apenas um truque inteligente para sobreviver. Liberte a fúria do Wolverine. Este incrível animal, também conhecido como carcaju, é um mamífero de tamanho médio com um caráter forte. O Wolverine é famoso por sua ferocidade e territorialidade, não recuando diante de desafios, mesmo quando as chances estão contra ele. Com garras afiadas e uma força impressionante, ele pode capturar presas muito maiores do que seu tamanho, como cervos ou até animais ainda maiores. Wolverines são caçadores habilidosos, usando uma combinação de furtividade e força para conseguir alimento. Eles vivem em locais remotos e de difícil acesso, cobrindo grandes áreas e marcando seu território para afastar concorrentes. Eles se adaptam bem a ambientes frios e nevados, onde sua pelagem densa os protege das condições climáticas severas. Este pequeno mamífero robusto é frequentemente visto como um símbolo de resistência na natureza. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um Wolverine, lembre-se de que seu espírito vibrante alimenta suas incríveis habilidades de sobrevivência. Fazer uma bola de futebol não é uma tarefa fácil. São mais de 600 pontos e 32 painéis de couro para sua confecção. Cada painel é cortado e costurado com precisão, formando uma esfera perfeita que ajuda os jogadores a mostrarem suas habilidades em campo. As costuras dão forma, resistência e capacidade de manter o ar na bola, o que é essencial para o jogo. Cada bola não é apenas um equipamento esportivo, ela representa as esperanças e sonhos de milhões de jogadores e torcedores ao redor do mundo. Seja em um jogo amistoso no parque ou na final da Copa do Mundo, a bola de futebol é um elo que simboliza trabalho em equipe e paixão pelo jogo. Então, da próxima vez que você chutar a bola, lembre-se da habilidade e do amor que foram colocados em sua criação. Não é incrível que em um objeto tão simples haja tanto esforço? Acredite ou não, o assobio pode ser uma língua. Em uma pitoresca vila nas montanhas da Turquia, existe uma prática surpreendente chamada Kuş Dili, onde os moradores se comunicam usando técnicas complexas de assobio. Essa forma única de comunicação permite que os habitantes da vila transmitam mensagens através de rochas e vales, a distâncias que seriam difíceis de alcançar com palavras. Imagine estar de um lado de um cânion e assobiar para um amigo que está a várias milhas de distância, usando sua voz de uma maneira totalmente diferente. No entanto, o Kuş Dili não é apenas um som, é uma língua rica com seu próprio vocabulário e entonações que refletem emoções e urgência.
Os moradores da vila aperfeiçoaram essa habilidade ao longo de gerações, adaptando seus assobios para transmitir diferentes significados, desde simples cumprimentos até discussões complexas. Isso demonstra a criatividade humana e as diversas maneiras pelas quais podemos nos conectar através de paisagens que, de outra forma, poderiam nos separar. É incrível como uma melodia pode superar distâncias tão grandes. Você sabia que Jimmy Carter foi um agricultor de amendoim? Antes de se tornar o 39º presidente do ZEUA, Jimmy Carter cultivou amendoim por muitos anos em sua fazenda familiar na Geórgia. Essa experiência única moldou suas visões sobre a agricultura e a vida rural. Sua fazenda, localizada na cidade de Plains, não era apenas um negócio. Representava gerações de trabalho duro e dedicação. Carter se orgulhava de cultivar amendoim de alta qualidade, frequentemente ressaltando a importância da agricultura e da economia local durante sua campanha e presidência. Após deixar a presidência, ele continuou a defender a agricultura e práticas sustentáveis, compartilhando suas experiências com outros. Essa conexão com a terra e seu trabalho árduo o tornaram próximo de muitos americanos, já que ele frequentemente falava sobre as dificuldades e vitórias da vida no campo. A trajetória de Carter, de um pequeno agricultor de amendoim à Casa Branca, é um testemunho de suas raízes e da influência da América rural na liderança nacional. O que você acha que a experiência dele como agricultor influenciou sua política? Por que esse novo material está dominando a moda? Desde seu lançamento em 2019, esse material revolucionário ganhou rapidamente popularidade na indústria da moda, especialmente na criação de acessórios estilosos, como calçados e bolsas. Esse tecido inovador não só tem um visual moderno, mas também é durável, atraindo consumidores conscientes sobre o meio ambiente. Os designers apreciam a versatilidade desse material. Ele é fácil de tingir, moldar e geralmente mais leve que materiais tradicionais, aumentando o conforto no uso diário. Com mais marcas se preocupando com a responsabilidade ambiental, muitos estão optando por essa alternativa sustentável ao couro e ao plástico. Hoje, os consumidores estão mais informados sobre o impacto de suas escolhas no planeta, o que resulta em uma crescente demanda por opções ecológicas. Essa mudança está transformando as tendências da moda, destacando materiais reciclados e biodegradáveis. À medida que esse material continua a ganhar popularidade, ele levanta questões importantes sobre o futuro da moda e como podemos nos envolver com o estilo de maneira mais sustentável. Será que esse material se tornará uma mudança duradoura na nossa percepção dos acessórios de moda? Você sabia que no planeta vermelho existe uma cratera que parece estar sorrindo? Essa característica encantadora é chamada de cratera do rosto feliz e fica no lado leste do planeta. Pesquisadores e cientistas estão muito interessados nessa cratera única, principalmente por causa de sua aparência divertida. A cratera tem cerca de 1,5 quilômetros de diâmetro e se formou milhões de anos atrás devido à atividade vulcânica. Sua forma incomum cria uma ilusão fascinante, e as colinas ao redor lembram um grande sorriso. Embora seja fácil se encantar com sua aparência brincalhona, a cratera do rosto feliz também tem importância científica. Estudar essas crateras ajuda os cientistas a entender a história geológica de Marte e os processos que moldaram sua superfície ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você pensar em Marte, lembre-se de que até no vasto espaço há um sorriso esperando para ser descoberto. Você sabia que Minecraft e Tetris estão no topo da popularidade? Esses dois jogos icônicos são os mais vendidos da história, mostrando que às vezes a simplicidade vence. Minecraft, lançado em 2011, convida os jogadores a construir e explorar vastos mundos de blocos, inspirando criatividade e aventura. Seu estilo de jogo aberto conquistou milhões de fãs, permitindo experiências únicas. Por outro lado, Tetris, apresentado em 1984, se baseia em blocos caindo e pensamento estratégico. Os jogadores conectam essas formas para limpar linhas e ganhar pontos, mantendo o jogo sempre fresco e envolvente. Apesar dos estilos diferentes, ambos os jogos destacam como designs simples mas eficazes. Podem dominar o mercado de entretenimento digital. Sua ampla atração os tornou clássicos atemporais, amados por jogadores de todas as idades. O que você acha que faz esses jogos tão especiais para tantas pessoas ao redor do mundo? É verdade que as tatuagens maori contam histórias?
Na Nova Zelândia, a arte tradicional de tatuagem entre os maoris é chamada de moko, se for no rosto, e tomoko, se cobre o resto do corpo. Essas tatuagens incríveis fazem muito mais do que apenas parecer bonitas. Elas têm um papel importante na expressão da identidade, nas narrativas e no status social. Cada marca na pele conta algo significativo sobre a pessoa que a usa, como sua linhagem, conquistas ou experiências. Para os maoris, essas tatuagens são uma conexão com sua cultura e um símbolo de orgulho. Os padrões não são escolhidos aleatoriamente. Eles são cuidadosamente criados para refletir histórias familiares e conquistas pessoais. Na verdade, receber um moko ou tomoko, muitas vezes, é uma experiência profundamente espiritual, ilustrando a poderosa conexão entre a pessoa e seu legado. Não é incrível como a arte pode transmitir tanto significado? Vamos desvendar a verdade sobre os pinguins errantes. Às vezes, alguns pinguins deixam suas colônias e embarcam em uma jornada solitária pelos vastos espaços da Antártica. Esse comportamento surpreendente muitas vezes resulta em consequências trágicas para esses pequenos aventureiros, que alguns descrevem como se estivessem em estado de zumbis. Os cientistas se perguntam por que esses pinguins tomam decisões tão arriscadas, já que parecem perder a noção de direção e propósito. Ao vagar, eles abandonam a segurança de seus grupos, se expondo a condições climáticas severas e predadores. Apesar das pesquisas em andamento, os cientistas ainda não conseguiram impedir efetivamente essas saídas solitárias. Esse fenômeno levanta questões interessantes sobre o comportamento e a sobrevivência dos pinguins, o que os leva a deixar suas colônias. Ao tentar entender esses pinguins corajosos, mas perdidos, revelamos os segredos de seus instintos e a dura realidade da vida na Antártica, o que mais iremos descobrir sobre seu mundo incrível e complexo. É verdade que a água pode estar em 3 estados ao mesmo tempo? Sim, isso é uma realidade incrível. Esse fenômeno é chamado de ponto triplo, onde gelo, água e vapor coexistem. Mas esse espetáculo acontece apenas em condições específicas de temperatura e pressão. Por exemplo, a cerca de 0,01 graus Celsius e a uma pressão de 611,657 pascais. Esses 3 estados se equilibram perfeitamente. É como um truque mágico no mundo da física. O ponto triplo não é apenas um fato interessante. Ele tem consequências importantes na termodinâmica, a ciência do calor e do fluxo de energia, e até na ciência espacial. Compreender esse comportamento único ajuda os cientistas a estudar como as substâncias se comportam em diferentes condições, o que pode ser crucial em áreas como meteorologia e design de naves espaciais. Imagine cientistas em planetas distantes tentando entender suas versões da água. O ponto triplo da água nos faz admirar a complexidade do nosso universo e como algo tão simples como a água pode nos ensinar tanto sobre o mundo ao nosso redor. E se eu contar como começou a história de Simon e Garfunkel? A famosa jornada musical deles começou na escola primária, durante a peça clássica Alice no País das Maravilhas. Foi lá que Paul Simon interpretou o Coelho Branco, enquanto Art Garfunkel fez o papel do astuto gato de Cheshire. Esse encontro divertido deu início a uma amizade que se transformou em um dos duos folk mais amados de todos os tempos. À medida que cresceram, a paixão deles pela música, combinada com um talento incrível, resultou em sucessos imortais como A Sonoridade do Silêncio e Ponte sobre Águas Turbulentas. Suas harmonias únicas e letras profundas tocaram o coração de muitos e rapidamente conquistaram o carinho de fãs ao redor do mundo. É surpreendente pensar que essa parceria em comum começou em um ambiente lúdico de uma peça escolar. Quantas colaborações famosas começam de uma maneira tão encantadora? Criaturas incríveis vivem na névoa da região de Morsk. O mini tamanduá, um habitante surpreendente das árvores, prospera alto entre as copas. Essa versão pequena do tamanduá não é apenas fofa, mas também um ótimo exemplo de adaptação. Seu tamanho diminuto permite que ela se misture facilmente à densa folhagem, dificultando a observação. Alimenta-se principalmente de formigas e cupins, e desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos. Sua língua longa, que chega a 40 centímetros, permite alcançar lugares de difícil acesso, tornando a alimentação fácil, apesar do tamanho compacto. Embora muitos não conheçam esses animais esquivos, sua presença é vital para a saúde das florestas da região de Morsk. Então, se você algum dia estiver neste paraíso nebuloso, fique atento. Você pode ver essas criaturas incríveis.
Porque a Espanha usa um fuso horário incorreto. Essa curiosa situação começou em 1940, quando o ditador espanhol Francisco Franco tomou a polêmica decisão de alinhar o fuso horário do país com o da Alemanha nazista. Antes disso, a Espanha seguia o horário de Greenwich, GMT, que se ajustava melhor à luz natural do dia. No entanto, Franco adiantou o relógio em 1 hora, adotando o horário da Europa Central, CET, para se alinhar com a Alemanha, e essa decisão ainda não foi revertida. Como resultado, muitos espanhóis enfrentam amanheceres tardios e pores do sol ainda mais tardios, muitas vezes jantando às 10 da noite. Essa diferença de horário também leva a um estilo de vida peculiar. Por exemplo, os horários das refeições são bastante tardios em comparação com outros países. Alguns estudos mostram que essa discrepância afeta os hábitos diários e até a saúde. Curiosamente, ao longo dos anos, houve discussões sobre a possibilidade de voltar ao horário original, mas mudanças significativas ainda não ocorreram, porque uma solução tão simples permanece sem resposta. Difícil de acreditar, mas as estrelas realmente piscam. Você já olhou para o céu estrelado e notou como algumas estrelas parecem estar piscando? Esse efeito acontece porque a luz dessas estrelas passa pela atmosfera da Terra. Durante o caminho, a luz encontra o ar, que muda de densidade por causa das variações de temperatura e pressão. Imagine que você está em uma sala onde a temperatura muda de quente para fria. Isso é semelhante ao que acontece com o ar acima de nós. Esse movimento constante faz com que a luz das estrelas se curve ou se refrate, fazendo com que as estrelas pareçam piscar. No entanto, se você olhasse para as estrelas do espaço, perceberia que elas brilham de forma constante e sem interrupções. Longe da nossa atmosfera, as estrelas aparecem como pontos de luz sólidos e brilhantes. Então, da próxima vez que você observar as estrelas, lembre-se de que o piscar é apenas um pequeno truque da nossa atmosfera. E se eu disser que Gabe Newell ama o oceano? Em fevereiro de 2025, Gabe Newell, cofundador da Valve Corporation, voltou sua atenção para o profundo Oceano Azul. Agora, ele é dono de uma empresa que pesquisa o meio marinho, focando no estudo e na proteção dos oceanos. Newell dedicou muito tempo a essa causa, passando dias em seus impressionantes barcos e submersíveis, mergulhando nos mistérios da vida marinha. Sua paixão pelo oceano o motiva a explorar ecossistemas e promover o desenvolvimento sustentável, mostrando um compromisso genuíno com a preservação dos tesouros subaquáticos do nosso planeta. Com sua experiência em tecnologia e jogos, Newell traz ideias inovadoras para a pesquisa marinha, criando ondas não apenas na indústria dos jogos, mas também na ecologia, o que o inspirou a fazer a transição dos jogos para a biologia marinha. Sua jornada nos lembra que a paixão pode levar a novas e emocionantes aventuras, não importa de onde começamos. Você sabia que a França tem o maior número de fusos horários? Esse país possui essa quantidade, devido às suas vastas terras espalhadas pelo mundo. Muitos pensam que os países têm apenas um fuso horário, mas a França inclui ilhas no Caribe, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, o que a coloca em incríveis 12 fusos horários diferentes. Para comparação, a Rússia tem o maior número de fusos horários adjacentes, 11, que vão da Europa à Ásia. Essa diversidade geográfica significa que, quando é manhã em Paris, na Ilha da Reunião já pode ser dia, enquanto na Polinésia Francesa é noite. Cada região segue seu horário local por causa dessas diferenças, o que afeta os horários de viagens e as comunicações internacionais. Então, da próxima vez que você olhar um globo, lembre-se do quebra-cabeça único do tempo que a França representa, como tudo isso se encaixa. O que realmente impulsiona a educação nas favelas? Rajesh Kumar Sharma dedicou anos a ensinar mais de 140 crianças que vivem em uma favela sob uma ponte de metrô na Índia. Sem paredes e sem orçamento, ele criou uma sala de aula improvisada, mostrando como a paixão de uma pessoa pode mudar a situação. Sua dedicação vai além do ensino, é também sobre oferecer esperança e um futuro melhor para crianças que enfrentam grandes dificuldades. Essas crianças, muitas vezes ignoradas pela sociedade, encontraram um lugar seguro para aprender, sonhar e crescer. A história de Rajesh destaca a incrível conexão entre paixão e serviço à comunidade, provando que uma ideia simples pode transformar vidas. Seus esforços nos lembram que a educação é uma ferramenta poderosa de empoderamento, especialmente para aqueles que mais precisam. Um único professor pode mudar a vida de uma criança, com certeza. Prepare-se para se surpreender com a incrível longevidade dos rinocerontes.
Os rinocerontes geralmente vivem de 35 a 40 anos na natureza, o que é bastante impressionante para animais tão grandes. Eles enfrentam vários desafios que podem encurtar suas vidas, como a perda de habitat e a caça ilegal. No entanto, em reservas protegidas, alguns rinocerontes podem viver até mais. Essas criaturas magníficas não apenas confiam em seu tamanho para se proteger, mas também têm pele grossa, o que os ajuda a se defender de predadores. Os rinocerontes desempenham um papel importante em seus ecossistemas, consumindo vegetação. Essa atividade ajuda a manter o equilíbrio em seu habitat, permitindo que outras espécies prosperem. Suas características únicas e comportamento social, como formar pequenos grupos ou viver sozinhos dependendo da espécie, tornam-nos animais fascinantes. Portanto, da próxima vez que você encontrar um rinoceronte, lembre-se da incrível jornada que eles percorreram ao longo das décadas. Um estudo recente na área da psicologia mostra que tentar ser positivo o tempo todo pode ter o efeito contrário, levando a sentimentos mais profundos de tristeza. Os pesquisadores descobriram que a pressão social para manter uma aparência alegre faz com que as pessoas reprimam emoções negativas em vez de lidar com elas. Essa repressão pode criar um ciclo de ansiedade interna, onde as pessoas se sentem culpadas por não serem positivas ou entram em uma busca sem fim pela felicidade. No entanto, aceitar emoções negativas, como tristeza, raiva ou frustração, pode ser mais saudável a longo prazo. Ao nos permitirmos sentir essas emoções, podemos melhorar nossa saúde mental, pois isso ajuda na autoaceitação e compreensão. Portanto, em vez de forçar um sorriso quando estamos tristes, reconhecer todas as nossas emoções pode nos ajudar a lidar melhor com os desafios da vida. Na próxima vez que você se sentir para baixo, lembre-se de que é normal aceitar esses sentimentos em vez de escondê-los. Você já parou para pensar por que os tapetes afegãos são tão conhecidos? O Afeganistão é famoso por seus belíssimos tapetes, que representam uma rica tradição com séculos de história. Esses tapetes não são apenas bonitos, eles são uma combinação refinada de arte e artesanato. Cada peça reflete a habilidade de talentosos artesãos que criam padrões e designs complexos, muitas vezes inspirados pela natureza e pelo legado tribal. Os tapetes geralmente são feitos de lã de alta qualidade, que é macia, mas também resistente. Essa característica única, junto com as cores vibrantes obtidas de corantes naturais, torna os tapetes afegãos muito valiosos para colecionadores e designers de interiores ao redor do mundo. As técnicas de tecelagem podem variar de acordo com a região, o que torna cada tapete um representante único de seu ambiente cultural. Seja em casa ou como um elemento decorativo, os tapetes afegãos contam as histórias de seus criadores e da terra de onde vêm. Portanto, da próxima vez que você ver um deles, não apenas admire sua beleza, mas também o rico legado que ele carrega. Não é incrível como algo tão belo pode conter tanta história? O que torna a música de Mariah Carey inesquecível? Em 1990, Mariah Carey entrou na indústria musical com seu single de estreia Vision of Love, que rapidamente conquistou os corações dos ouvintes e mostrou seu incrível alcance vocal de 5 oitavas. Essa habilidade extraordinária não só a destacou entre seus colegas, mas também abriu caminho para uma carreira brilhante, cheia de sucessos. Ao chegarmos à temporada de festas, você ouvirá sua icônica canção All I Want for Christmas Is You, tocando em todos os lugares. Essa melodia marcante se tornou um clássico natalino, trazendo alegria e nostalgia para fãs ao redor do mundo a cada ano. A fusão dos estilos pop e R&B de Carey ajudou a moldar o cenário musical, garantindo seu lugar entre as figuras mais influentes do gênero. Com sua combinação de técnica e profundidade emocional, não é surpresa que as músicas de Mariah Carey continuem ressoando tanto com fãs antigos quanto novos ouvintes. Então, o que em sua música deixou uma marca tão profunda nos corações de gerações? Vamos revelar a verdade sobre o passado do Texas. A maior parte do que hoje chamamos de Texas já foi conhecida como Novas Filipinas durante o período colonial espanhol. Esse nome fascinante reflete a complexa história e as influências culturais que moldaram essa região. No século XVIII, exploradores e colonos espanhóis chegaram conquistando vastas terras, incluindo o atual Texas. O nome Novas Filipinas surgiu do desejo de homenagear o rei Filipe II da Espanha.
Quando os colonos espanhóis fundaram missões e comunidades, eles misturaram seus costumes com as culturas locais, criando uma rica paleta histórica que ainda influencia o Texas. O legado das Novas Filipinas pode ser visto em vários aspectos da cultura texana, da arquitetura à culinária. Compreender esse contexto histórico nos permite apreciar as diversas raízes do Texas, lembrando que as histórias do passado continuam a moldar nossa identidade moderna. Não é incrível como a história pode redefinir um lugar? Você sabia que a Jelly Belly faz um doce de gelatina que tem o gosto de vômito? Esse sabor inusitado é feito com os mesmos compostos químicos do vômito real e é surpreendentemente popular entre os amantes de comidas exóticas. Chamado de vômito, essa gelatina única desafia os lanches comuns. Embora a maioria das pessoas possa se afastar ao pensar nesse sabor, muitos aventureiros adoram experimentá-lo, testando suas papilas gustativas e desafiando amigos a prová-lo. Não é apenas um lanche, é uma experiência completa. A ideia de criar sabores tão inusitados é provocar reações divertidas e inesperadas em festas e eventos. Então, se você quer apimentar seu próximo encontro, considere adicionar uma embalagem dessas gomas excêntricas ao seu cardápio. Quem sabe quais reações engraçadas você poderá ver. Você sabe o que realmente influencia nosso sistema de notas? No início do século XX, educadores americanos enfrentaram um problema curioso com a letra E. Eles usavam E para indicar uma nota insatisfatória, mas alguns alunos achavam que significava excelente. Para resolver essa confusão, os professores decidiram substituir o E pelo F para indicar falha, e essa mudança permanece até hoje. Essa pequena alteração reflete problemas mais profundos na comunicação na educação. Ao esclarecer o que significa falhar, os educadores esperavam motivar os alunos e guiá-los para a melhoria. Hoje, a nota F ainda é comum nos boletins, mas também levanta questões sobre como avaliamos o aprendizado e incentivamos o desenvolvimento. Ao aprofundar-se no processo de aprendizagem, talvez devêssemos reconsiderar os rótulos que usamos. Como as notas influenciam a motivação e o sucesso dos alunos? Você consegue imaginar que o número de ninhos de tartarugas marinhas aumentou em 85.000%? Nos últimos 40 anos, a Flórida teve um aumento surpreendente no número de ninhos de tartarugas marinhas, de apenas 62 ninhos em 1979, para impressionantes 53.102 em 2017. Esse incrível sucesso está muito ligado à Lei de Proteção das Espécies Ameaçadas de 1973, que foi fundamental para a conservação desses magníficos seres. A lei estabeleceu regras rigorosas para proteger as tartarugas marinhas e seus locais de nidificação, resultando em esforços ativos de conservação. Voluntários e organizações trabalharam incansavelmente na limpeza das praias, monitoramento dos ninhos e conscientização do público sobre a importância de proteger essas espécies ameaçadas. Como resultado, tartarugas como a tartaruga de couro e a tartaruga verde agora prosperam, nidificando em números recordes ao longo da costa da Flórida. Não é incrível ver um efeito tão positivo na vida selvagem graças a esforços determinados e à legislação? É verdade que os peixes podem andar na terra? Pode parecer inacreditável, mas alguns peixes, como o peixe-anjo das cavernas tailandesas, desenvolveram habilidades surpreendentes que lhes permitem andar e escalar usando suas nadadeiras pélvicas. Essa incrível transformação os ajuda a se mover em ambientes únicos das cavernas e até a subir cachoeiras. Vivendo em condições tão desafiadoras, eles evoluíram e adquiriram características que os ajudam a evitar predadores e encontrar comida. Essa característica fascinante mostra quão flexível pode ser a evolução, destacando as conexões interessantes entre seres aquáticos e seus parentes terrestres. Isso nos permite olhar para o passado, onde nossos ancestrais antigos podiam fazer transições semelhantes. Portanto, da próxima vez que você pensar em peixes, lembre-se, o mundo não se limita apenas aos oceanos e rios. E se eu te contar sobre um painel solar vivo? A lesma do mar, conhecida como folha de ovelha, é um pequeno molusco incrível que vive em águas rasas da Ásia e do Triângulo de Corais. Esse ser adorável tem uma vantagem única: consegue absorver cloroplastos de algas, um processo chamado cleptoplastia. Com isso, a folha de ovelha se transforma em um organismo que funciona com energia solar. Através da cleptoplastia, ela usa a luz do sol para obter energia, assim como as plantas fazem com a fotossíntese. Essa habilidade única não só permite que as folhas de ovelha prosperem em seu ambiente, mas também as torna uma parte importante do ecossistema marinho.
Imagine-se tomando sol e se alimentando ao mesmo tempo. Essa é a vida da folha de ovelha. Pesquisadores estão fascinados por essa adaptação, e estudar essas adoráveis lesmas do mar pode trazer ideias para práticas energéticas sustentáveis. Então, da próxima vez que você estiver na praia, lembre-se de que a folha de ovelha está fazendo sua mágica sob as ondas. Você já pensou por que os desafios formam comunidades? O grupo Panseres, composto por pessoas próximas, enfrentou uma situação terrível quando um deles, Kulu, foi baleado, o que exigiu hospitalização imediata. Esse incidente assustador colocou a vida de Kulu em risco e destacou os perigos que grupos como o Panseres enfrentam no dia a dia. Fazer parte de uma comunidade, muitas vezes, significa enfrentar perigos juntos, e essa realidade pode fortalecer os laços entre os membros. Quando se uniram em torno de Kulu durante sua recuperação, o grupo demonstrou uma incrível resiliência e apoio. Este evento serve como um lembrete claro das dificuldades de segurança e solidariedade, levando o Panseres a refletir sobre sua missão e valores. Como eles enfrentarão os desafios que estão por vir. A reação deles não só impactará a recuperação de Kulu, mas também fortalecerá sua unidade na luta contra as adversidades. Você sabia que os antigos gregos evitavam a escrita? Na Grécia Antiga, o sistema educacional valorizava a memorização e as habilidades orais. A escrita era frequentemente desaprovada e vista como sinal de preguiça. Sócrates, o famoso filósofo, acreditava que depender de textos escritos enfraquecia a memória. Ele defendia que o verdadeiro conhecimento vem de uma compreensão profunda e não apenas da leitura de palavras na página. Essa ideia criava um ambiente de aprendizado desafiador para os estudantes, incentivando-os a desenvolver a memória e o pensamento crítico. Os professores envolviam os alunos em debates e discussões, estimulando-os a pensar rapidamente. Assim, os gregos estabeleceram as bases de um sistema educacional que priorizava a participação ativa em vez do aprendizado passivo. Essa perspectiva histórica sobre memória e comunicação levanta questões interessantes sobre como valorizamos diferentes métodos de aprendizado hoje. Será que estamos perdendo algo importante ao depender tanto da escrita? E se eu disser que os chefes preferem produtos sem marca? Pesquisas mostram que chefes profissionais optam por itens sem marca para necessidades diárias na cozinha, como açúcar e bicarbonato. Isso pode surpreender alguns, pois muitos acreditam que um preço alto garante melhor qualidade. No entanto, os chefes sabem que muitos produtos sem marca têm os mesmos ingredientes que marcas mais caras. Ao escolher essas alternativas, eles podem economizar dinheiro e ainda garantir produtos de qualidade que funcionam bem nas receitas. Essa abordagem reflete uma visão prática da culinária, onde o sabor e a funcionalidade são mais importantes do que a embalagem chamativa. Então, da próxima vez que você estiver no supermercado, lembre-se de que escolher produtos sem marca pode resultar em pratos deliciosos sem gastar muito. Quem sabe você até se sentirá como um chefe e economizará um pouco. Você sabia que as pessoas passam 3 anos no banheiro? Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa gasta um tempo surpreendente, cerca de 3 anos, sentada no banheiro ao longo da vida. Cada visita geralmente dura de 5 a 10 minutos, e muitas pessoas vão lá 2 ou 3 vezes por dia. Se somarmos tudo isso, resulta em uma quantidade impressionante de horas passadas no banheiro. Não é de se admirar que esse lugar se tornou um refúgio para descanso e relaxamento. Muitas pessoas, enquanto estão lá, gostam de ler, jogar no celular ou navegar nas redes sociais, transformando esses momentos no banheiro em breves, mas necessários, intervalos da correria do dia a dia. Esse fenômeno não apenas destaca nossos hábitos únicos no banheiro, mas também levanta questões sobre como escolhemos passar nosso tempo livre. Adivinhe o que realmente move essas mini caminhonetes incríveis? Em Morre, Porto Rico, o talentoso inventor Luiz Daniel Lorenzo transforma cortadores de grama comuns em mini caminhonetes surpreendentes e totalmente funcionais. Usando suas impressionantes habilidades de engenharia, Lorenzo modificou essas máquinas, adicionando recursos que as pessoas esperam ver em carros de verdade. Imagine uma mini caminhonete com luzes de sinalização funcionando e até ar-condicionado. Essa visão não só chama a atenção, mas também desperta curiosidade sobre como essa transformação aconteceu. Combinando criatividade e conhecimento técnico, Lorenzo reimagina as possibilidades dos cortadores de grama, provando que inovações podem surgir dos lugares mais inesperados.
Seu projeto atrai a atenção de entusiastas locais e inspira outros que sonham em transformar ideias simples em criações extraordinárias. Seja para diversão ou uso prático, essas mini caminhonetes mostram o incrível potencial de objetos do dia a dia e nos lembram que a imaginação não tem limites. Que outras surpresas Lorenzo pode ter em sua oficina? E se eu te contar sobre o roubo de donuts? Em uma reviravolta estranha, um homem em Massachusetts decidiu assaltar uma loja usando uma caixa de donuts como máscara. Sim, você não ouviu errado. Em vez de uma máscara comum, ele escolheu uma enorme caixa, normalmente usada para transportar guloseimas. Embora isso possa parecer engraçado, essa escolha inusitada não foi muito eficaz. A caixa não conseguiu esconder seu rosto completamente, e ele foi facilmente reconhecido nas gravações das câmeras de segurança. O caixa provavelmente sentiu uma mistura de choque e risada enquanto tudo acontecia. Logo, a polícia identificou o homem pelas imagens nítidas das câmeras, o que prova que alguns criminosos nem sempre pensam bem em seus planos. Esse roubo estranho levanta a questão: até onde as pessoas estão dispostas a ir por um ganho rápido, mesmo que pareça bobo? Fique conosco para mais histórias inusitadas do mundo do crime. Um fato interessante sobre o carro mais caro do mundo. O Rolls-Royce LaRose Noir com capô retrátil é conhecido não apenas como um carro de luxo, mas também como um meio de transporte com um preço impressionante de mais de 30 milhões de dólares. Este carro extraordinário é uma obra-prima de design e habilidade, mostrando o auge da engenharia automotiva. Cada LaRose Noir é feito sob medida para o proprietário, refletindo suas preferências pessoais e estilo, o que justifica seu preço exorbitante. Além de sua aparência deslumbrante, o carro possui um interior sofisticado, revestido com os melhores materiais, incluindo couro, madeira e detalhes metálicos. O design com o capô retrátil não é apenas para beleza. Ele cria uma silhueta impressionante que chama a atenção onde quer que esteja. A Rolls-Royce tem uma longa reputação de criar carros personalizados, e o LaRose Noir realmente incorpora esse espírito. Combinando raridade, luxo e inovação, não é surpresa que muitos o considerem um símbolo de status, o que torna este carro tão caro. Um fato interessante sobre Indiana Jones em busca da Arca Perdida. Na emocionante cena de perseguição no mercado, o ator Harrison Ford estava cansado e decidiu evitar um longo confronto com um temível espadachim. Em vez de entrar em uma luta complicada, Ford improvisou e atirou no espadachim na hora. Essa solução inteligente não só se encaixou no ritmo dinâmico do filme, mas também trouxe um toque de humor que o público adorou. Esse momento se tornou icônico, destacando a criatividade de Ford como ator e a genialidade do diretor Steven Spielberg, que apoiou essa mudança espontânea. O cansaço de Ford resultou em uma das cenas mais engraçadas e memoráveis do filme. Imagine se a luta com espadas tivesse acontecido. Isso poderia ter mudado completamente o tom da perseguição. Essa história dos bastidores nos lembra que a criatividade, muitas vezes, surge de circunstâncias inesperadas, tornando o filme ainda mais lendário. Então, da próxima vez que você assistir Indiana Jones em busca da Arca Perdida, preste atenção em como uma solução simples se transformou em ouro cinematográfico. Prepare-se para se surpreender com os enormes anéis de J47b. A NASA confirmou que o planeta J47b possui um conjunto impressionante de anéis, que são 200 vezes maiores do que os anéis de Saturno. Imagine uma visão tão grandiosa que até os majestosos anéis de Saturno parecem pequenos ao seu lado. Descoberto em 2012, J407b amplia nossa compreensão dos sistemas planetários e destaca a incrível diversidade do universo. Esse gigante gasoso distante orbita uma estrela a cerca de 420 anos-luz de distância, e seus enormes anéis se estendem por quase 90 milhões de quilômetros. Eles não são apenas maiores, mas também são compostos por uma série de anéis densos e gelados, o que dá a JK407b uma aparência fascinante que os cientistas buscam estudar mais a fundo. Essa descoberta levanta questões intrigantes sobre como características tão grandiosas podem se formar e sobreviver em um ambiente caótico no espaço. Que outras maravilhas estão escondidas no universo, aguardando para serem descobertas? Você pode se surpreender. Tigres brancos não são uma espécie separada. Tigres brancos são animais incríveis, com uma mutação genética rara que resulta em sua bela pelagem branca.
Você pode pensar que eles são uma subespécie única da família dos tigres, mas não é bem assim. Na verdade, tigres brancos são tigres de Bengala, ou siberianos que herdaram um gene recessivo que afeta a coloração de sua pelagem. Essa característica genética significa que a pelagem branca brilhante, muitas vezes com listras pretas ou marrom escuras, pode aparecer em ninhadas quando ambos os pais carregam esse gene. Na natureza, esses tigres são extremamente raros. Sua coloração única os torna mais visíveis para predadores e menos eficazes como caçadores, por isso é raro vê-los em seu habitat natural. Infelizmente, a beleza deles levou a programas de criação em cativeiro, levantando preocupações sobre a saúde genética e questões éticas. Ao aprender sobre essas criaturas majestosas, lembre-se de que tigres brancos não são apenas uma visão bonita. Eles são um lembrete vívido da diversidade da natureza e da importância de preservar seus parentes selvagens. Você sabia que um tigre pode ficar em pé mesmo após a morte? Esse fato incrível destaca a força impressionante das patas traseiras do tigre. Mesmo depois de morrer, essas patas poderosas podem manter o corpo na posição vertical por um tempo, mostrando sua incrível força muscular. Os tigres usam suas patas traseiras fortes por várias razões, principalmente para saltar em direção à presa ou lutar contra grandes animais com muita força. Quando um tigre age, ele pode saltar até 9 metros, o que é quase o comprimento de um ônibus escolar. Essa habilidade única não só os torna caçadores eficazes, mas também mostra como estão bem adaptados ao seu ambiente. As impressionantes características físicas dos tigres são uma das razões pelas quais são considerados alguns dos predadores mais temidos do reino animal. Compreender sua força nos ajuda a apreciar a beleza dessas criaturas magníficas e a importância de preservar seu habitat natural. Não é incrível como a força da natureza pode nos surpreender? Fatos incríveis sobre corais cérebro. Esse maravilhoso ser marinho vive em águas quentes e rasas dos trópicos e tem formas redondas impressionantes com sulcos que lembram um cérebro humano. Os corais cérebro podem crescer até 2 metros de altura. Essa estrutura única não é apenas bonita, mas também desempenha um papel importante no ecossistema. Os corais oferecem abrigo a diversos habitantes marinhos, como peixes pequenos e invertebrados, que encontram proteção em seus sulcos complexos. Além disso, os corais cérebro são essenciais para a saúde dos recifes de coral, que são ecossistemas vitais que sustentam uma rica vida marinha. Infelizmente, esses incríveis corais enfrentam ameaças devido às mudanças climáticas, poluição e acidificação dos oceanos. Com o aumento da temperatura do oceano e a deterioração da qualidade da água, os corais cérebro têm dificuldades para sobreviver. Precisamos entender e proteger esses corais incríveis, pois eles não são apenas belos, mas também desempenham um papel fundamental na saúde dos nossos oceanos. Vamos revelar a verdade sobre a proibição de desperdício de alimentos na França. Na França foi aprovada uma lei que proíbe os supermercados de jogar fora ou destruir produtos não vendidos. Essa iniciativa, lançada em 2016, visa combater o desperdício de alimentos, que é um problema sério em todo o mundo. Todos os anos, milhões de toneladas de alimentos ainda comestíveis são descartadas, agravando problemas ambientais e a falta de alimentos. De acordo com essa lei, os supermercados devem doar produtos não vendidos, mas ainda comestíveis, para organizações de caridade e bancos de alimentos. Isso não só ajuda os necessitados, mas também promove o desenvolvimento sustentável, reduzindo a quantidade de resíduos. Essa lei inspirou outros países a considerar medidas semelhantes, iniciando uma discussão global sobre como gerenciar melhor os recursos alimentares. Os esforços da França mostram que uma simples mudança na política pode ter um grande impacto na solução dos problemas de fome e meio ambiente. Não é inspirador ver um país tomando medidas concretas contra o desperdício de alimentos e abrindo caminho para um futuro mais sustentável? Você pode se surpreender. Toques de celular já foram complicados. Antes das melodias modernas, criar toques era uma verdadeira arte. Antigamente, os usuários de celulares precisavam ser criativos, transformando suas músicas ou sons favoritos em uma série de sinais e tons. Imagine como era difícil reproduzir para Elisa de Beethoven, ou uma canção popular apenas digitando números. Esse processo, embora fosse uma maneira divertida de personalizar o telefone, muitas vezes resultava em sons estranhos e agudos que mal lembravam as melodias originais. Para muitos, isso se tornou uma forma de arte, mostrando individualidade e criatividade.
As pessoas passavam horas experimentando diferentes sequências, na esperança de criar algo reconhecível. Apesar das dificuldades, essa configuração inicial deu origem aos toques modernos que consideramos normais, onde é possível escolher sua música favorita com um toque. Não é incrível como avançamos? No dia 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner surpreendeu o mundo ao saltar da estratosfera a uma altura de 39 mil metros. Seu salto foi um desafio pessoal e um marco que mostrou a coragem humana e os avanços tecnológicos. Baumgartner caiu livremente por mais de 4 minutos, atingindo uma velocidade de 1.350 km/h e quebrando a barreira do som. Depois, outro paraquedista, Alan Eustace, quebrou o recorde de Baumgartner ao saltar de 40.200 metros usando um traje especial. Esse salto não apenas demonstrou a bravura humana, mas também como a tecnologia pode expandir os limites do possível. Ambos os saltos incríveis ajudaram os cientistas a entender melhor os saltos em grandes altitudes e o impacto das condições extremas no corpo humano. Imagine-se lá no ar rarefeito, caindo rapidamente em direção à Terra. Isso levanta questões empolgantes sobre as futuras possibilidades em esportes radicais e na exploração humana. Quais outros recordes incríveis serão estabelecidos com o avanço da tecnologia? Quando os guarda-chuvas se tornaram sombrinhas. A história surpreendente desses dois objetos do dia a dia revela uma origem comum que muitos desconhecem. O guarda-chuva, criado para proteger da chuva, existe há milhares de anos e surgiu em civilizações antigas, como o Egito e a China. Com o tempo, ele se transformou na sombrinha, que tem uma função um pouco diferente: proteger do sol. Embora ambos ofereçam sombra e abrigo, a principal diferença está nos materiais e na finalidade. Os guarda-chuvas são geralmente feitos de tecidos impermeáveis para suportar a chuva, enquanto as sombrinhas costumam ser feitas de materiais mais leves, com foco em um design estiloso. Essa evolução destaca como nossas necessidades e estilo de vida influenciam as ferramentas que criamos. Até mesmo o simples desejo de ficar seco ou fresco levou a inovações significativas. Não é incrível que algo tão comum quanto um guarda-chuva possa ter uma história tão fascinante?